Olá, essa é a primeira aula de álgebra linear, onde nós iremos trabalhar sobre matrizes. Então, essa introdução sobre matrizes. Inicialmente, vamos definir o que é a matriz, vamos falar um pouquinho da definição, e nessa aula também vamos entender os tipos de matrizes, né, e para que serve essa ferramenta matemática. As matrizes, então, nós temos como uma definição onde vai aparecer as suas primeiras abordagens, noticiada aqui há 250 anos antes de Cristo, né, num livro chinês de autor desconhecido chamado 9 capítulos sobre a arte matemática. Então aqui a gente tem a primeira referência a esse estudo de matrizes, a qual a gente ainda verifica até hoje muita usabilidade e aplicação dentro da matemática e outras áreas afins. O que nós entendemos, então, como matriz? A matriz aqui, um exemplo, né, vamos supor que temos uma fábrica que está apresentando a produção de carros. Tá? Então aqui a gente tem o carro A, o carro B, o carro C e o carro D, e temos a produção desses veículos conforme os meses aqui do ano. Então em janeiro, né, foram produzidas 20 unidades do carro A, 12 do carro B e assim sucessivamente. Então notem que essa organização aqui, que apresentamos dessa maneira, é o que a gente comumente chama como uma matriz. Né? Então aqui eu posso falar uma matriz de fabricação de carros, por exemplo, ou também poderia definir como sendo uma matriz trazendo informações sobre vendas desses carros conforme os meses do ano. E aqui existem dois elementos principais para a gente entender quando estamos falando de matrizes. Né? O primeiro elemento aqui na horizontal, que a gente chama como linha, e esses elementos aqui na vertical, que são conhecidos como colunas. Tá? Então, sempre a matriz vai ser definida por um número de linhas e número de colunas, assim dessa forma distribuído. Ainda falando sobre, né, essa definição, então aqui, para deixar registrado, então, os elementos dispostos na horizontal a gente conhece como as linhas, os que formam as linhas. Os elementos dispostos na vertical são os elementos que formam a coluna, de tal forma que o exemplo que nós apresentamos anteriormente poderia ser assim representado. Uma matriz onde eu tenho toda a distribuição dos elementos aqui em linhas e colunas, né, de forma que a gente faça então essa representação matricial. Né? E aqui nós temos a notação da quantidade de linhas, então ó, uma matriz que tem 4 linhas por 3 colunas. Né? Então 1, 2, 3, 4 linhas e 3 colunas. Isso a gente representa como uma ordem, né? Então essa ordem M por N, onde o M a gente define como sendo o número de linhas e o N o número de colunas. Tá? Então sempre na representação matricial, quando nós verificamos a ordem da matriz, ela vem escrita dessa maneira. Então linha por coluna. Sempre primeiro a linha e depois a coluna. A representação matemática das matrizes a gente pode fazer dessa forma aqui. Ela pode vir entre colchetes, entre parênteses ou definida entre barra dupla. Tá? E genericamente nós podemos falar ou apresentar a matriz dessa forma aqui. Ó. Então aqui eu tenho a disposição de uma matriz de ordem M por N. Né? M linhas e N colunas. E notem que para cada elemento aqui da minha matriz, eu tenho uma forma de endereço, que eu vou chamar assim. Tá? Então, ó, por exemplo, esse elemento aqui, A11. Então, esse elemento A11, o que significa esse 11 que está aqui? Representa para mim que esse elemento está na linha 1, coluna 1. O próximo elemento, A12. Então, esse elemento A12, o que significa esse 12? Que esse elemento está na linha 1, coluna 2. Próximo, está na linha 1, coluna 3. E assim sucessivamente, eu posso generalizar, representando então por fim o elemento na linha 1 e coluna N. Tá? E assim dessa forma. Isso é muito importante a gente ter esse entendimento desses endereços dos elementos dentro da matriz. Tá? Então sempre que eu ver
verificar que tem a letra e tem um subíndice aqui representando a A22. Então está na linha 2, coluna 2. A23 está na linha 2, coluna 3. Sempre lembrando da ordem. Primeiro linha, depois coluna. Então aqui a gente pode representar essa forma genérica da matriz. Tá? Para facilitar, para a gente não ter que ficar toda vez escrevendo todos esses elementos aqui, a gente consegue reduzir essa representação nessa forma aqui. Ó. Eu tenho aqui então a representação, a matriz A de elementos A e J de ordem M por N. Né? Ou seja, esses elementos A e J, então I é a linha, J é a coluna, conforme está representado aqui, tá? De ordem M por N, ou seja, linhas por colunas. Então aqui só mais uma denominação que aparece aqui. Então esse I vai ser sempre a linha, o número da linha, tá? E o J é o número da coluna, onde esse elemento se encontra. Então assim, é como a gente imaginar que é o endereço do elemento. Então, onde é que ele está dentro da matriz? Né? A matriz tem ordem M por N e eu preciso encontrar um elemento ali dentro. Como que eu vou fazer essa encontrar? Como que eu vou passar essa informação? Então, sempre informando em que linha e em qual coluna esse elemento se encontra. Exemplo, né? Vamos dizer aqui que nós queremos formar uma matriz A, tá? De elementos A e J, né? Elementos que são dispostos em linhas e colunas, de ordem 3 por 2, ou seja, tem 3 linhas e 2 colunas, tal que a lei de formação, tá? A gente entende essa fórmula que está aparecendo aqui, né? A gente fala que é a lei de formação, tá? É dada por essa relação ali. Ó. Então, ou seja, a lei de formação dos elementos A e J vão ser igual a 3i menos J. Ah, professor, mas como que eu entendo isso? Então, ó, a gente tem que pensar o seguinte. Eu tenho uma matriz que vai ter 3 linhas e 2 colunas. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Então, ó, eu tenho a matriz A aqui, ó, 3 linhas e 2 colunas. Ok? Aqui, ó, eu estou fazendo a representação genérica dela, colocando os elementos como eles estão dispostos aqui. Então, ó, o elemento da primeira linha, primeira coluna, o elemento da primeira linha, segunda coluna, o elemento da segunda linha, primeira coluna, e assim sucessivamente. Como que eu vou formar esse primeiro elemento aqui, ó, utilizando a lei de formação? Então, olha lá, A11. Significa que o I vale 1 e o J vale 1. Então, eu vou fazer essa continha aqui. Ó. Então, ó, o A11 vai ser... Vou substituir aqui nessa lei de formação desta matriz aqui. Tá? Então, vai ficar 3 vezes 1 menos 1. Resulta em 2. Está aqui o meu 2. Ok? E assim eu vou fazendo para os demais elementos. O A12, como que vai ficar? Então, eu vou substituir lá. Ó. O I vale 1, o J vale 2. Faço as contas, 3 menos 2 dá 1. Próximo elemento, o A21. Então, o I vale 2, o J vale 1. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Está aqui o elemento. Próximo, A22. 3 vezes 2, menos 2. 6 menos 2, 4. Da última linha, 3 vezes 3 menos 1, 8. E A32, no lugar da linha eu coloco 3, no lugar da coluna eu coloco 2 e faço a operação. Né? Resultando, então, nessa matriz A. Ok? Então, essa é o que a gente chama, eu estou formando a minha matriz pela lei de formação. E, né, nesse exemplo, a lei de formação ali é 3i menos j. Cada matriz pode ter uma lei de formação diferente. Ok? Então, essa... falando sobre a definição e um exemplo de como construir a matriz. Ainda falando sobre a construção, ou um outro exemplo trazendo aqui, então vamos imaginar o seguinte, que eu quero formar essa matriz A, de elementos A e J, de ordem 3 por 4, ou seja, ela tem 3 linhas e 4 colunas, tal que a lei de formação, olha lá, ó, a lei de formação agora ela mudou, tá? Então a lei de formação ela vai ser dada lá por I mais J, se meu I for menor que J, tá? E I menos J se o I for maior ou igual a J. Tá?
Tá? Então aqui a gente precisa ter um cuidado a mais para construir essa matriz aqui. Então aqui eu trazendo aqui a matriz genérica aqui, né? Então ela aqui é uma matriz de 3 linhas por 4 colunas. Aqui a gente está... Isso, então aqui, ó. Essa é a matriz, né? Tem 3 linhas e 4 colunas, tá? E eu vou fazer a lei de formação, vai ser linha mais coluna toda vez que a linha for menor que a coluna. Tá? Então, onde que a linha é menor que a coluna? Então, ó, aqui é linha, aqui é coluna. Então, ó, esse elemento e esse elemento. Ó. Então, na primeira linha, o A1, 2, eu vou ter que somar linha com coluna. Né? Seguindo a lei aqui. Então, vai ficar 1 mais 2. Está aqui, ó, 3. Próximo também, 1 mais 3, 4. Próximo também, ó, 1 mais 4, 5. Aqui também, ó, esse elemento aqui também, ó, A2, 3, a linha é menor que a coluna. Então, eu vou seguir essa primeira regra. Vai ficar 2 mais 3, 5. E aqui também, a linha é menor que a coluna. 2 mais 4, 6. E, por fim, esse aqui, ó, também que a linha é menor que a coluna. Né? Então, 3 mais 4, 7. Então, a gente formou esses primeiros elementos. Os demais elementos, ó, vai seguir a segunda regrinha aqui, ó, I menos J, se o I for maior ou igual a J. Então, olha lá, ó, aqui nessa diagonal aqui, ó, a gente tem os elementos que são iguais, ó, a linha é igual à coluna, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Para formar esses elementos, a gente segue a regra, linha menos coluna. Então, 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0, e 3 menos 3, 0. E, por fim, a gente vai subtrair também os que for maior ou igual a J. Então, ó, aqui a linha é maior que a coluna, aqui também a linha é maior que a coluna. Então, 3 menos 1 dá 2 e 3 menos 2 dá 1. Ok? Então, essa é uma que pode vir representada dessa forma. Dito isso, agora a gente vai falar dos tipos de matrizes. Né? Então, a gente falou sobre a definição, a lei de formação, e agora existem algumas características que a gente representa as matrizes, por assim dizer. A primeira, então, a gente fala que é uma matriz retangular quando o número de linhas for diferente do número de colunas. Então, é uma matriz retangular. Por exemplo, uma matriz A aqui de ordem 2 por 3. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Bem simples entender essa matriz retangular porque o desenho dela, né, lembra um retângulo. Tá? Então, o número de linhas é diferente do número de colunas. O segundo tipo é uma matriz quadrada. Então, já na matriz quadrada, a gente tem que o número de linhas é igual ao número de colunas. Né? Por exemplo, vamos trazer aqui uma matriz B que é de ordem 2 por 2. Então, ela lembra um quadrado. Né? O número de linhas é igual. Nessa matriz, eu já vou trazer 2 elementos que são bem importantes para a gente entender mais para frente algumas aplicações e alguns cálculos que envolvem esse tipo de matriz. O primeiro é essa diagonal aqui, ó, que eu chamo a atenção de vocês. Essa diagonal caindo para a direita, vamos dizer assim, é que a gente chama de diagonal principal. Tá? E a outra, né, essa diagonal caindo para a esquerda, é que a gente chama de diagonal secundária. Tá? Então, já vamos gravar esses nomes aí, porque lá para frente, quando a gente falar de outros termos e outras funções que envolvem as matrizes, a gente precisa entender essa parte para que a gente consiga desenvolver alguns cálculos ali, ok? O próximo tipo, uma matriz linha, né? Então ela tem uma linha só, independente do número de colunas, né? Por exemplo, aqui é uma matriz 104, então ela tem uma linha e 3 colunas. Mas podia ter N colunas, tá? Então é mais um tipo aí. Outro tipo é a matriz coluna, então ela tem uma coluna só, ela pode ter várias linhas. Né? Então, por exemplo, aqui é uma matriz A, uma coluna. É bem simples essa ideia. A próxima, a matriz triangular superior. Né? Então, essa matriz triangular superior, quando a gente tem a linha sendo maior que J, os elementos A e J são iguais a zero. Tá, professor? O que é isso? Vamos ver aqui o exemplo. Ó. Então, veja essa matriz aqui. Então, eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3, né? 3 linhas, 3 colunas. E tem os elementos aqui, 6, 2, 1, 0, 4, 5, 0, 0, 8. Quando a linha for maior que a coluna, os elementos são
iguais a zero. Então, notem que ali os elementos onde eu tenho 2, 1, 3, 1 e 3, 2, aqui, né, esse elemento onde tem zero aqui, ó, isso caracteriza, então, eles são zero, né, o que forma um triângulo superior de elementos que são diferentes de zero. Então, por isso que a gente chama essa matriz de triangular superior. Já o caso oposto, vamos dizer assim, uma triangular inferior, os elementos acima, né, dessa diagonal aqui, ó, vejam que tem uma diagonal aqui nessa matriz quadrada, os elementos acima dessa diagonal vão ser iguais a zero na triangular inferior. Então, olha lá o que aconteceu. Ó. Então, os elementos acima dessa diagonal principal aqui, eles são zero. Né? Como se formasse uma figura de um triângulo mesmo ali na parte de baixo, onde os elementos são diferentes de zero. Ok? Então, para a gente identificar esse tipo de matriz aí. Né? É interessante a gente ter essa noção, depois algumas atividades podem trazer algumas definições da matriz e assim a gente já consegue deduzir alguns valores que se apresentam. Outro tipo de matriz é a matriz diagonal. Né? Então, a matriz diagonal é quando os elementos linha forem menor que a coluna e a linha for maior que a coluna, todos os elementos são zero. Ou seja, só existem os elementos da diagonal principal. Aqui. Então, todos os demais são zero. Então, a matriz quadrada, de ordem 3, os elementos acima da diagonal principal e abaixo são todos iguais a zero. A gente conhece isso como sendo uma matriz diagonal. Se essa matriz diagonal ela tiver os elementos dessa fila principal ali, todos iguais a 1, né? Então, ó, a gente vai conhecer como uma matriz identidade. Então, identidade ou unidade, os elementos da linha são menor que a coluna e da linha maior que a coluna, eles são zero. E quando a linha é igual à coluna, os elementos são iguais a 1. Ó, mostrando aqui para vocês. Então, notem que a diferença da diagonal para a identidade é que aqui, ó, na diagonal principal, a gente tem todos os elementos iguais a 1. Tá? Então, isso é conhecido como uma matriz identidade ou unidade. Tá? Então, também a gente tem esse entendimento. A próxima, a matriz nula. Então, a matriz nula, todos os elementos são iguais a zero. Não tem segredo, aqui todos se apresentam iguais a zero. A matriz transposta. A matriz transposta é quando nós alteramos o número de linhas por coluna ordenadamente. Tá? Exemplo, ó. Então, eu tenho essa matriz A de elementos 1, 2, 5. Isso aqui. Ó. Então, essa matriz A de ordem 2 por 3. Então, agora, ó, essa linha 1, 2, 5, ela vai virar uma coluna. Olha aqui, ó. 1, 2, 5. A segunda linha, 3, 4, 6, vai virar a segunda coluna. 3, 4, 6. Então, ou seja, essa nova matriz que eu formei aqui é que a gente chama de matriz transposta. Eu alterei o número de linhas por colunas. Era uma matriz de ordem 2 por 3. E agora eu tenho uma matriz de ordem 3 por 2. Legal? Então, olha aqui, linhas e colunas. Ok? O próximo tipo é a matriz oposta. A matriz oposta é quando a gente multiplica todos os elementos da matriz por menos 1. Né? Então, aqui, vamos dizer, eu tenho a matriz A, 3, 5, 4, menos 3. A oposta, né, a menos A, multiplicando todos os elementos aqui da matriz por menos 1. Então, vai ficar menos 3, menos 5, menos 4 e mais 3. A matriz simétrica, a gente fala que uma matriz é simétrica quando a sua transposta é igual a ela mesma. Tá? E a antissimétrica é quando a gente fala que a matriz transposta é igual à oposta, né? Ou igual a menos A. Né? Essas são as definições. Legal? Bom, definimos aqui nessa aula, falamos uma introdução, falando o que é a matriz, a sua definição, entendendo o que significa esse cálculo da matriz, e finalizamos agora falando dos tipos. Ok? Isso aí. Bons estudos!